deve ser o diferencial dele. Tá? Mas a pergunta-chave é quem é este Efezão, né? Na letra B, por causa de ter feito esse exercício antes, no final da aula passada, a gente já sabia quem era esse Efezão e foi rápido encontrar a solução da EDEL. Mas, neste caso, a gente não conhece ainda este Efezão. Só a gente tem garantido que ele existe. Então, na verdade, quando a gente se encontra com EDOs desta forma, escritas neste formato, né, essa vai ser, na verdade, a situação geral. Que a gente pode ser que tenha que essa EDO seja exata, né, mas a gente vai ter que se dar o trabalho de encontrar quem é este Efezão. Né? A gente não vai conhecer o Efezão a priori. Essa vai ser a situação geral que a gente vai enfrentar quando a gente se encontrar com uma EDO que é exata. Não vai ser tão simples como já ter conhecido a priori quem era o Efezão. A situação é que a gente não vai ter conhecido a priori quem é esse Efezão. Né? Então, como é que a gente procede? Bom, a gente tem garantido que existe este Efezão. A gente sabe de cálculo 2, né, que a expressão diferencial deste Efezão pode ser aberta como derivada parcial do Efezão com respeito a x, de x, mais a derivada parcial do Efezão com respeito a y de y. Né? Portanto, deve acontecer, né, que o que está multiplicando de x nessa expressão deve coincidir com df de x. Né? E, analogamente, o que está multiplicando de y, que deve coincidir com df de y. Então, pelo fato da EDO ser exata, temos que a derivada parcial do Efezão com respeito a x deve coincidir com exponencial de y. E também a derivada parcial do Efezão com respeito a y deve coincidir com esta expressão toda. X vezes exponencial de y mais 2y. Né? Então tem que ser obedecidas estas duas condições. Não vou colocar número, vou começar a numeração de novo aqui, já que estamos em outro tópico aqui. Esta vai ser 1.1 e esta vai ser 1.2. Então, o Efezão, né, que a gente está buscando, né, vai vir de resolver estas duas condições, de demandar que sejam obedecidas estas duas condições. Né? E uma vez que a gente tiver encontrado quem é esse Efezão, a gente sabe que a resposta desta equação diferencial é esse Efezão igualado a uma constante, como a gente fez no exemplo anterior. Né? Bom, encontremos esse Efezão. Então, aqui a gente é livre de começar nosso desenvolvimento considerando seja a primeira equação ou seja a segunda equação. Aí cada um escolhe livremente por onde começar. Né? A tendência sempre é escolher aquela que se vê mais simples, com menos termos. Tá? Então, só por causa disso, eu vou começar com a primeira. Mas poderíamos começar com a segunda. Vou ver aqui minhas notas por onde foi que eu comecei. Eu comecei aí pela primeira mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou tomar uma integral, né, em 1.1, integral com respeito a x. Né? Mas aqui as passagens são bastante sutis, né? E a gente deve fazer estas passagens com um certo rigor, já vai ficar claro a que eu me refiro. Né? Eu vou falar o seguinte, que eu vou integrar esta igualdade em 1 com respeito a x, mas mantendo a variável y constante. Tá? Então, integrando um
com respeito a x, e aqui vou colocar ressaltado, mantendo y constante. Então, integral do lado esquerdo, f de x com respeito a x, integral do lado direito com respeito a x. Por enquanto, só coloquei um símbolo de integração com respeito a x, né? Do lado esquerdo e do lado direito, né? Por que estou ressaltando nesta afirmação que estamos mantendo y constante? Porque quando foi calculada esta derivada parcial do f com respeito a x, por definição do que se entende por uma derivada parcial, esta derivada parcial é calculada mantendo y constante. Então significa que se a gente tiver aquele fzão, né, a gente ainda não encontrou ele, mas se a gente tiver ele e tomarmos a derivada parcial dele com respeito a x, você chega nessa resposta, né, assumindo que a variável y foi mantida constante. Então, por isso que quando eu faço este procedimento de integrar, de ir para trás, digamos, o procedimento inverso à derivada, estou fazendo esse procedimento, mas respeitando que esta igualdade somente é válida tomando y constante. Então, sendo assim, né, do lado esquerdo a gente vai ter aqui o nosso fzão de xy, e do lado direito, né, já que y é constante, ele pode ficar em evidência e fica exponencial de y vezes dx, a integral de dx, né, que isso é x, e aqui a gente coloca a constante c. Né? Isso é o que a gente faz em cálculo 1, quando a gente integra, né? A gente integra, toma uma integral indefinida, coloca a primitiva e acrescenta uma constante. Bom, mas aqui vem de novo a sutileza e que tem a ver com esta parte que eu ressaltei aqui, que a gente está mantendo y constante. Então, este termo c, né, que é o termo da constante arbitrária, né, quando a gente faz uma integral indefinida, o que é constante quando a gente faz esta integração? Não é só um número, não é só o número 10, menos 1, 0, não é somente isso. É qualquer função que dependa de y. Aí está o detalhe, né? Dado que esta integração foi feita em que contexto? Num contexto onde a variável y permanecia constante. O que passa a ser um termo constante nesse contexto? Qualquer função que dependa de y. Né? Esse é o detalhe, não é só uma constante que seja um número, uma constante numérica, é qualquer função que dependa de y. Se vocês quiserem, para a gente confirmar que isso aqui é verdade, tendo aqui uma função que depende de y, o que a gente teria que fazer? A gente teria que vir aqui e tomar a derivada parcial com respeito a x e ver se vai dar ou não o que está aqui, exponencial de y. Né? Nesta igualdade, se eu tomar a derivada parcial com respeito a x, derivada parcial do f com respeito a x, né? No lado esquerdo já fica automático, e o que vai ficar do lado direito? Vai ficar a derivada parcial deste primeiro termo com respeito a x, né? Que vai ser simplesmente a exponencial de y, como está aqui, mais a derivada parcial com respeito a x desta função c de y. Isso efetivamente dá zero. Né? Então, isso aqui está tudo certinho. Este c aqui é uma função que depende de y. Tá? Então, aí apareceu essa sutileza de ter mantido a variável y constante. Então, coloquemos um número aqui. Seria um resultado, 2. Então, repito que a gente está fazendo esses cálculos aqui para encontrar quem é a função efezão. E a solução da EDO vai ser o efezão igualado a uma constante. Então vejam que aqui a gente está na metade do caminho.
temos parte da expressão do efezão. Esta parte aqui, x vezes exponencial de y, mas está faltando ainda encontrar quem é esta função de y que está do lado acompanhando aqui, está sendo acrescentada aqui. Quem é essa expressão? Bom, a gente chegou neste resultado aqui somente utilizando a primeira das condições, 1. Agora é que eu vou demandar que seja obedecida também a segunda das condições, 2. Para isso, a partir deste resultado que a gente obteve aqui, vou tomar a derivada parcial com respeito a y, para que apareça o que a gente tem do lado esquerdo aqui, df dx. Então, tomando derivada parcial com respeito a y em 2, vem que, então, derivada parcial do f com respeito a y. Então, vejamos. Tá, vou deixar aqui denotado primeiro e depois faço a conta. Derivada parcial com respeito a y, de exponencial de y vezes x mais c vezes y. Né? E agora, então, tomo derivada parcial do primeiro termo mais derivada parcial do segundo termo. Então, a derivada parcial com respeito a y desse primeiro termo vai ser x, que está constante, multiplicando a derivada parcial dessa exponencial, né, que dá a própria exponencial. Então, esse primeiro termo permanece do jeito que está. E aqui ainda tenho que acrescentar a derivada parcial com respeito a y desta função c de y, onde ainda não conhecemos essa função c de y. E bom, somente nestas condições, quando a derivada parcial está sendo tomada para uma função que só depende dessa variável, neste caso, derivada parcial com respeito a y, de uma função que unicamente depende de y, não depende de x, somente depende de y, nesse caso, a gente está autorizado a colocar que isto é o mesmo que a derivada comum de cálculo 1, a derivada total ou a derivada ordinária. Né? Quando a função em questão só depende de uma única variável, y neste caso, e está sendo tomada a derivada parcial com respeito a y, nesse caso, essa derivada parcial é o mesmo que a derivada ordinária, a derivada total de cálculo 1. Repito que se isto aqui dependesse, além de y, dependesse de x, já não estaríamos autorizados a escrever isso. Bom, então, derivada parcial do efezão com respeito a y igual exponencial de y vezes x. Então, vou escrever agora isto como uma derivada total, né, de cálculo 1. Né? Então, o nosso efezão que a gente encontrou aqui em 2, né, nos conduz a que a expressão para a derivada parcial do efezão com respeito a y é isso que está aqui em 3. E a ideia de ter feito esse cálculo é para comparar o que a gente está obtendo aqui com a condição que era requerida do exercício. Né? E a gente vê que efetivamente há um termo que está coincidindo, que está batendo, esse termo daqui, exponencial de y vezes x, apareceu aqui. E deve acontecer então que esse segundo termo, aquele da derivada da função c de y, deve coincidir com esse termo 2y. E daí a gente vai tirar essa função c de y. Então, comparando, né? Comparando o resultado 3 com a condição que tínhamos em 1, 2, comparando 3 com 1, 2, vem que a derivada com respeito a y desta função c deve ser
2y. Então, vejam que está consistente tudo isso. Isso é um indício de que a gente está fazendo os cálculos corretamente. Que coisa? O fato de que esse termo daqui era uma função que somente dependia de y, que foi argumentado aqui, e está batendo aqui quando a gente comparou e vê que, quando comparou estas duas expressões, o primeiro termo que envolvia x e y, né, era o mesmo, e o segundo termo daqui acabou acontecendo que só dependia de y e tinha que acontecer isso, por causa da consistência, né, no exercício. Bom, então agora é só integrar aqui, né? Integramos, vamos a integral. Já vou colocar quanto que dá, porque isto é rápido, né? Cálculo 1. Né? Se a gente tomar a integral indefinida, aqui vai vir que a função c de y vai ser y ao quadrado. Né? E, a princípio, agora sim, aqui pode ir qualquer constante numérica. Agora sim, esse k que está ali é uma constante numérica, não é uma função que dependa de x, não. Desta vez é c de y, estou integrando, então, k. Bom, então agora sim a gente retorna com este resultado e assim agora a gente tem a nossa função fzão de xy. Portanto, a nossa função fzão de xy seria dada por este termo que já tínhamos, exponencial de y mais x, e aqui vem a função de y ao quadrado mais k, onde k é qualquer constante arbitrária numérica. Né? O que a gente vai ver então é que essa constante k não vai alterar a nossa solução. Mas estou colocando aqui, por ser o primeiro exemplo que a gente se encontra com isso, porque qual é a solução do exercício? A solução do exercício é fzão igual a uma constante. Né? Então, seria aqui 4. Né? Então, a gente fez esses cálculos todos para encontrar quem era esse fzão. Então, repito que o exercício que a gente está resolvendo aqui, né? Não precisam copiar aqui, mas repito que o exercício que a gente está considerando aqui é exponencial de y de x mais x exponencial de y mais 2y de y igual a 0. Este é o exercício. Né? E o que eu tinha garantido por enquanto é que esta expressão é uma diferencial exata e era a derivada de um certo fzão. Bom, e agora a gente encontrou quem é este fzão. É exponencial de y vezes x mais y ao quadrado. Pode ter aqui qualquer constante numérica acrescentada. Né? E se a gente tiver então que o diferencial de alguma constante, de alguma função, perdão, é igual a 0 em todas as partes, significa que esta função deve ser uma constante. Né? Significa que exponencial de y de x mais y ao quadrado, aqui uma outra constante. Então, a gente pode subtrair nos dois lados esta constante k. Exponencial de y vezes x mais y ao quadrado igual k' menos k. Né? E se tanto k' quanto k forem constantes arbitrárias, então a diferença delas é uma outra constante arbitrária. Né? Chamemos isto de k duas linhas. Então daqui vem que a solução real da ideal é isso daqui igualado a k duas linhas.
Uhum. Então, tal como eu tinha antecipado para vocês, eu falei que esta constante arbitrária numérica que apareceu aqui no final, quando determinamos esta função c de y, falei que não iria alterar o resultado. Aí a gente viu por quê, né? Porque apareceu aqui, depois foi subtraída e foi renomeada a diferença dessas duas constantes arbitrárias. Né? A solução geral de uma EDO exata é simplesmente igualar o efezão sem constante alguma, né? Igualar ele a uma constante arbitrária. Essa é a solução da EDO. Né? A gente ainda poderia tentar ver se a gente consegue isolar y em termos de x, mas neste caso não é possível. Aqui tem um y ao quadrado, aqui tem uma exponencial de y, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir isolar y em termos de x. Então, nesse caso, a gente para aí o exercício. Esta é a solução geral da EDO. Tá? Solução geral da EDO. Desta EDO, né? Onde y vem dado em termos de x de forma implícita, como se vê em cálculo 1, quando a gente não consegue isolar explicitamente y em termos de x. Então, bacana. Agora a gente já sabe o que é uma EDO exata e a gente sabe como resolver uma EDO exata. Né? Então, acrescentemos um pouco mais de dificuldade ao nosso problema. E agora então a gente passa a ver o que se entende por uma EDO não exata. Então, coloquemos aqui 2.3. EDO não exata e vamos falar aqui de fator integrante. Então, vocês já devem suspeitar o que a gente vai entender por uma EDO não ser exata. Então, vai ser a nossa EDO que tínhamos no princípio, uma função m de x, mas uma função m de y igualado a zero, onde agora não acontece aquela condição das derivadas parciais, né, serem iguais, coincidirem. Né? Então, a EDO, função m de x mais função n de y igual a zero, né? A mesma EDO que a gente considerou quando definimos uma EDO exata, né? Só que desta vez não vai acontecer que a derivada parcial da primeira função com respeito a y coincida com o dn de x, onde a derivada parcial do m é diferente do dn de x, é o que a gente vai entender por uma EDO não exata. É, por definição, uma EDO não exata. Então, um exemplo. Suponhamos que o exercício seja o seguinte. Resolva a seguinte EDO. Dois pontos. Y multiplicando dx mais x quadrado y menos x multiplicando dy, tudo isso igualado a zero. Tá? Suponhamos que a gente se encontra com este exercício.
Então, como a gente abordaria esse exercício, né? Bom, a gente identifica y com a função m maiúsculo, né? E a gente identifica esse segundo termo com a função n. Então, a primeira coisa que a gente faz é ver se esta EDO é exata ou não. Se for exata, boas notícias. A gente sabe que é garantido que existe uma efezão, tal que o diferencial dessa efezão vai dar esta expressão daqui, né? E a solução da EDO vai ser o efezão igualado a uma constante, tendo que a gente fazer o cálculo, né, para encontrar aquele efezão. Tudo bem. Então, a gente torce para que aconteça isso. Mas vejamos aqui. Quanto seria a derivada parcial do m com respeito a y? Como a função é y, dá 1. E a derivada parcial do n com respeito a x, né? A derivada com respeito a x do primeiro termo vai dar 2xy, menos a derivada de x com respeito a x é 1. Né? Então, em geral, a gente vê que estas duas expressões são diferentes, né? dm de y é diferente do dn de x. Então, portanto, este é um exemplo de uma ideal que não é exata. Logo, a ideal em questão não é exata. Portanto, não existe alguma função efezão de duas variáveis x e y tal que a derivada, o diferencial dela, seja essa expressão. Não existe. Bom, então a pergunta é como que a gente vai fazer então para resolver esta equação diferencial, né? Então, vou colocar isto em termos mais gerais, né, para um nzão qualquer e um nzão qualquer, né, e vou ver qual é a estratégia, né? Então, e depois eu vou responder sim este exercício daqui. Então, em geral, como resolver uma EDO que não é exata? Por exemplo, como resolver esta EDO deste exemplo, que a gente viu que não é exata. Mas então vou abordar esta pergunta, né? A resolução, vou responder esta pergunta num contexto mais geral quando a gente estiver trabalhando, né? Com uma EDO com uma função m aqui dada, mais uma função n, num contexto mais geral, né? Não só deste exercício. Então, como resolver essa equação diferencial se ela não for exata? Bom, então a ideia-chave aqui é que esta EDO não é exata, mas eu vou fazer um truque. Vou multiplicar ela por uma função min de xy. Então, vou colocar aqui um asterisco. Tá? Então, multipliquemos asterisco por min de xy. Então vai ficar assim: min de xy vezes o mzão de x mais min de xy vezes o mzão de y ficou igualado a zero.
Né? E para que eu multipliquei por esta função μ? Na verdade, a ideia de multiplicar por esta função μ é para ver se a gente encontra uma função mágica μ de xy que faça com que esta nova EDO, que agora a gente tem na linha de baixo, né, que esta nova EDO agora seja exata. Né? Não é exata, como vem dada inicialmente, mas a gente vai torcer para que a gente encontre uma função μ que depende de xy, tal que a nova EDO, como está escrita aqui, seja exata. E daí vai vir alguma condição para esta função μ. Né? E se a gente encontrar essa função μ, a gente vai ter que esta EDO é exata, e daí a gente já sabe como resolver o problema. Assim que eu vou resolver esse exemplo. Essa é a ideia-chave. Então, demandamos, eu vou colocar aqui 2 asteriscos, né, nesta segunda. Então, demandamos que 2 asteriscos seja agora uma EDO exata. Então, isso significa que a derivada parcial com respeito a y, esse termo, μ de xy vezes o m de xy, coincida com a derivada parcial com respeito a x do segundo termo, μ de xy vezes n de xy. Então, essa é a ideia-chave por trás de ter multiplicado por μ. Né? E o μ vai vir de determinar que seja válida esta condição. Que é uma condição não trivial, mas daí vai vir. Então, essa é a ideia-chave. Agora sim, eu vou abrir isso e ver que equação fica para o μ. Mas tudo vem daqui. O que resta é fazer consistentemente bem feito o desenvolvimento. Abrir quanto dá cada uma destas derivadas. Mas essa é a condição-chave para demandar que a EDO da segunda linha, em 2 asteriscos, seja uma EDO exata. Então, aqui é simplesmente aplicar a derivada, a regra da derivada de um produto. Né? Então, vou omitir aqui, até o final, para não escrever tanto, vou omitir que μ depende de xy e que nzão depende de xy e também que o nzão depende de xy, para não escrever tanto. Né? Então, derivada de um produto vai ser derivada de μ com respeito a y vezes a segunda função m mais a primeira função μ vezes a derivada parcial do m com respeito a y. Esse é o lado esquerdo. Do lado direito também é a derivada de um produto, então derivada de μ com respeito a x vezes n mais μ vezes a derivada do n com respeito a x. Assim vai se abrindo isto. E só para acomodar um pouco as coisas, por exemplo, vou colocar do lado esquerdo, vejamos, vou manter esse termo que está aqui por enquanto, dμ dy vezes m, vou subtrair este outro termo que também contém μ, menos, perdão, este termo daqui, dμ dx vezes n. E do lado direito, vamos ter μ vezes dn dx menos este termo μ vezes dm dy. Né? E finalmente vou dividir por μ. Tá? Então, quando eu dividir por μ, vai ficar aqui 1 sobre μ vezes dμ dy vezes m menos 1 sobre μ dμ dx vezes n.
Tudo isso vai ser igual a dn dx menos dn dy. Então vou deixar escrito desta forma a nossa condição. Mas eu enfatizo que a parte-chave é o que eu ressaltei aqui em azul. O que veio depois foi desenvolver, abrir essas derivadas, e a gente chega nessa condição. Também você pode colocar isso como uma derivada do logaritmo neperiano de μ, aqui derivada com respeito a x do logaritmo neperiano de μ, mas não quero entrar nesses detalhes. Bom, esta é a condição para a nossa função mágica μ. Né? Igual μ dxy. Então, resolvendo esta condição daqui, a gente vai encontrar o μ como função de x, y, e aí a gente retorna aqui na equação 2 asteriscos, que agora vai ser uma EDO exata, a gente procura o Fzão, e a solução da EDO vai ser o Fzão igualado a uma constante. Então, tudo está ótimo assim na teoria. Qual é o detalhe disto? Né? O detalhe é que a condição que a gente encontrou para μ, onde μ é uma função de duas variáveis, x e y, é a equação que está escrita aqui. Né? Acontece que esta é uma equação para uma função de duas variáveis, μ igual μ dxy, e que envolve derivadas parciais, né? Porque aparecem derivadas desta função μ, que são a derivada parcial de μ com respeito a x e a derivada parcial de μ com respeito a y. Né? Mas a coisa é que isto é uma EDP, não é uma equação diferencial ordinária. É uma EDP. Ou seja, este artifício de encontrar uma função μ para a gente conseguir resolver a nossa EDO, a nossa equação diferencial ordinária, nos conduziu a resolver uma EDP, que é um problema que em geral é muitíssimo mais difícil. Então aí a gente fica num impasse, né? Porque era bonito, a ideia era bacana e tudo, mas infelizmente a nossa função μ, né, que vai ser chamada de fator integrante, né, vem dada pela resolução de uma EDP, que é um problema mais difícil. Então, o que a gente faz na prática? Porque significa que a EDO em questão que a gente queria resolver, que eu coloquei antes, é difícil pra caramba. Embora ela não pareça, mas é uma EDO difícil pra caramba de ser resolvida. Então, na prática, o que a gente faz? Porque a gente, em princípio, fica travado aí. Chega nesse ponto, a gente diz, daqui não sabemos como prosseguir, porque temos que saber resolver uma EDP, que é mais complicado. Bom, então, aqui, de forma, na prática, o que se faz é testar, tá? Vou colocar aqui uma estrela. Veja aqui, saliento, que é testar, né? A gente não sabe se vai dar certo se a EDP em estrela admite soluções, por exemplo, que somente dependam de x, por exemplo, não de x e de y. Aí seria uma situação mais simples. A EDP admite como solução, no primeiro caso, um μ que unicamente dependa de x. Porque aí sim, isso aqui vai se transformar numa EDO, não uma EDP. Né? Mas pode ser que isso não funcione e a gente vai testar com μ que somente dependa de y. E aí a gente teria que ver se dá certo. Então, pode acontecer perfeitamente que nenhum
dos dois testes funcione, né? Que quando a gente coloca que o mi que só depende de x e a gente tenta resolver, vê que aparece alguma incoerência, e também quando a gente testa com mi que somente dependa de y, também a gente vê que é uma incoerência, o qual estaria significando que não são válidas essas suposições, que a gente tem que encontrar um mi que dependa de x, y. Então, o que a gente vai fazer na prática, a gente vai fazer esses dois testes. Se não forem satisfeitos nenhum desses dois testes, significa que para a gente vai ser um problema complicado demais. E a gente vai parar por aí. Tá? Isso que a gente vai fazer na prática. Ok, terminamos por aqui. Na próxima aula continua a partir desse ponto. E vou resolver o exercício AEDO que tinha colocado.